Oi gente, tudo bem? Bem-vindo aqui a esse canal, qualquer lugar que você esteja me assistindo a esse vídeo. Eu sou a Fernanda Mello e eu resolvi gravar um vídeo para você com 35 é muito, com 20 dicas que todo empreendedor brasileiro precisa saber aqui nos Estados Unidos. A dica número 11 é: Estados Unidos é um mar de oportunidades, é um mar de informações. Gente, eu já fiz curso da Harvard, da MIT, que são algumas das maiores universidades dos Estados Unidos, tudo pela internet de graça, porque você não precisa nem muitas vezes pagar. Só não cresce aqui quem não quer. Então, se você está me assistindo aí e você é um empreendedor, e você ainda não é empreendedor, e você é uma empreendedora ou não, e você quer crescer nos Estados Unidos, você pode ter certeza, você só precisa das conexões certas para poder te apontar para o lugar certo. E eu quero me apresentar, prazer, Fernanda Mello, como uma conexão para você. Manda para mim uma mensagem, o que você precisa, qual é a sua dor, qual é o seu problema. Eu tenho certeza que tem um recurso, muitas vezes de graça, que pode te ajudar a resolver esse problema. Porque assim, é muita oportunidade, tudo que você precisa você vai encontrar, e muitas vezes aí na sua cidade, muitas vezes na Câmara de Negócios, muitas vezes de graça, principalmente se você fala inglês. Então, se você ainda não fala inglês, provavelmente tem uma escola de inglês de graça perto de você. Corre atrás disso, porque o que não falta é oportunidade de te ajudar a crescer nos Estados Unidos. A dica número 12 para você é: entenda algo. Independente da sua fé, o cristianismo, ele é algo que é um fundamento dos Estados Unidos. Nossa, Fernanda, isso quer dizer que eu tenho que ser cristão? Não, mas isso quer dizer que você tem que entender como que o americano funciona. O americano, ele pode nem ser cristão, mas ele tem os valores cristãos muito arraigado, principalmente o valor à família, o valor à mulher, o valor à criança. E se você não sabe isso são princípios bíblicos. Isso vem diretamente da Bíblia. A Bíblia é um livro que ensina a valorizar. Então, nos Estados Unidos, até mesmo o valor ao ser humano. Eu não sei se você sabe, mas não existe nenhum livro, nenhuma base que valorize mais o ser humano do que a Bíblia. A Bíblia é o único livro de fé mesmo que diz o seguinte, que o ser humano foi feito a partir da imagem e semelhança do Criador. Portanto, precisa ser cuidado como algo sagrado. Então, isso é importante entender. Por quê? Porque o americano, mesmo que ele não esteja ali professando a sua fé, ele já tem esses fundamentos no subconsciente. Então, o americano, ele normalmente sempre vai ser alguém que vai incorporar esses valores. Ele vai valorizar a família, ele vai valorizar as coisas corretas, entendeu? É comum você ver, às vezes, nos ambientes públicos, tem uma fazenda aqui não muito longe da minha casa, onde o tiozinho vende leite e ovos, né? E aí, o que ele faz? Ele não fica na lojinha, não. Ele deixa uma caixinha, você chega lá, você tira o seu leite e bota o dinheiro lá, sem ninguém tá te observando. O que é isso? Isso é uma nação fundamentada no cristianismo. Ela tem o fundamento que você tem uma lei acima de você que você vai respeitar, que é a lei de Deus. Porque quem tá te olhando ali é Deus. Então, de onde que vem isso? Isso vem da Bíblia, isso vem da palavra. Então, isso é importante para você, por quê? Porque às vezes você pensa assim, nossa, o povo americano é bobo, porque eles deixam as coisas assim e pra gente tirar proveito é muito fácil. Mas o americano, ele não pensa assim. O americano acha que você vai operar de acordo com esse mesmo sistema operacional, que é o sistema operacional que existe um Deus e que diante desse Deus nós somos todos iguais e que nós vamos obedecer às leis desse Deus. Então, eu digo isso porque tem gente que se surpreende com a Terra, mas não se surpreenda. O fundamento da Terra é isso. E para dizer a verdade, tem dado muito certo, porque é o maior PIB do mundo, né? Então, independente se você professa ou não essa fé, se você desconsidera a Bíblia Sagrada como um livro que tem, assim, princípios sagrados, imutáveis, talvez você vai ter um pouco de dificuldade de se adaptar com a cultura americana, porque as coisas aqui são fundamentadas no entendimento que você
presta contas, que você não vai sair por aí sendo desonesto e antiético, mesmo quando alguém não estiver te observando. Eu acho isso importante, porque quando a gente chega aqui, a gente leva um choque. E aí você vai entender que isso é uma das coisas que aconteceu com os Estados Unidos. Até mesmo a Constituição americana, assim, é pautada em muitas coisas que foram retiradas mesmo da Bíblia Sagrada. Então, quando você estiver pensando assim, nossa, por que o americano é tão generoso? Ou por que o americano valoriza tanto fulano, ciclano, mesmo com tudo que aconteceu? É por causa do princípio da cultura, que é uma cultura baseada na palavra de Deus, na Bíblia. Ok, agora no número 13, como eu já falei muito bem dos Estados Unidos, da América, como eu já dei dicas para vocês preciosas e lindas, né, de coisas maravilhosas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, vamos falar a verdade agora sobre os problemas, porque como todo país do mundo, a América e os Estados Unidos e os americanos, eles têm problemas. É um pouco assim difícil para eu explicar para você alguns dos maiores problemas dos Estados Unidos. Eu já disse para você um pouco, né, que tá ali relacionado com a questão de você tomar cuidado pro dinheiro não fazer sua cabeça, para você não comprar demais, não ser consumista, não perder a família. E isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles da América, a corrupção econômica. Então, os Estados Unidos, infelizmente, ele tem esse grande defeito e você, que é um empreendedor, aqui nos Estados Unidos, uma empreendedora, alguém que mora nos Estados Unidos, você precisa entender, você precisa saber disso. Os Estados Unidos tem um grande esquema de corrupção econômica. É difícil eu conseguir explicar os detalhes. Eu vou deixar para você aqui na tela o nome de um filme que, se você quiser realmente saber detalhes, eu aconselho todo brasileiro a assistir esse filme, entender esse filme, saber o que acontece. Por quê? Porque assim como no Brasil tem uma rede de corrupção política muito grande, porque a corrupção brasileira é política, aqui nos Estados Unidos tem corrupção política, mas assim, comparado à corrupção econômica, é nada. A corrupção aqui nos Estados Unidos ela é econômica. E em qual sentido? Você tem que tomar muito cuidado com o crédito que você recebe. As empresas de crédito, os bancos aqui, eles ganham muito dinheiro em produtos econômicos. Então, muito cuidado ao comprar uma casa. Muito cuidado a receber cartão de crédito, créditos. Por quê? Porque muitas vezes eles te dão mais do que você pode pagar. A gente viu isso muito visível na época que a gente teve uma bolha, que foram das hipotecas de casa nos Estados Unidos, e muita gente perdeu casa. Minha mãe perdeu 3 imóveis e meu padrasto por causa da corrupção econômica. Então essa corrupção ela existe, você precisa estar ciente dela, você precisa tomar muito cuidado. Eu não aconselho você, empresário, quando você for abrir a sua empresa, sair por aí pegando vários cartas de crédito e dinheiro emprestado para abrir a sua empresa. Os bancos americanos, os juros podem não parecer alto, mas eles não brincam em serviço. Eles vão tentar fazer com que você entre numa bola de neve e vão tentar literalmente roubar o seu dinheiro, né? Então, muito cuidado com ligações que você recebe oferecendo produto, muito cuidado com pirâmides, muito cuidado aonde você investe o seu dinheiro. Então, assim, essa é uma coisa feia dos Estados Unidos, é a questão econômica. Então, você precisa tomar muito cuidado com o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos, por isso. E assista esse filme para mais detalhes, porque é um assunto meio complicado e meio longo, mas se você for empreender aqui, você precisa estar ciente disso. A dica número 14, talvez se aplica mais aqui à nossa região de Boston, Nova York, mas talvez você também vai entender que tiver aí em outro lugar. O americano, ele é um individualista coletivo. Eu não sei se faz sentido. Ele é assim, às vezes ele é meio direto, às vezes ele é até meio grosso, principalmente assim na região aqui que a gente mora, da Nova Inglaterra, na região de Nova York é pior ainda. Mas quando ele gosta de você e ele tem um relacionamento com você, tipo, é de verdade. Eu acho isso muito legal. Eu me acostumei, porque eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 12 anos. Então, eu só fui perceber, foi até engraçada a história, eu só fui perceber o quanto que eu era uma pessoa da Nova Inglaterra, né? Tipo, uma pessoa de Boston, assim. Quando eu falo de Boston, da cultura da grande Boston, do pessoal que mora aqui, quando eu fui pro Texas.
porque eu fui fazer um treinamento no Texas, e aí eu cheguei lá e tinha várias mesas de várias outras empresas que tinham vindo dos Estados Unidos, mas a maioria de outros estados, não de Massachusetts aqui. E aí era um jantar. E esse jantar era tipo um jantar de inauguração e era um salão muito grande, devia ter mais ou menos umas 2.000 pessoas. Eu sentei na mesa com o meu grupo e todo o meu grupo tinha saído aqui da região de Boston e de repente serviram o nosso jantar. Todo mundo comeu a mesma coisa: peixe, salmão, purê de batata, vegetais e chá sem açúcar. Todo mundo das outras mesas estava comendo calmamente. Só a minha mesa olhou um pro outro e falou assim: peraí, quem pediu o meu jantar? Quem autorizou a escolher a minha bebida? E aí eu comecei a rir, eu falei, gente, como a gente é individualista na minha região. Eu até passei a corrigir isso em mim. Outra coisa que eu notei, você sai na rua, no Texas, as pessoas te cumprimentam. Tipo assim, aqui em Boston, ninguém te cumprimenta. As pessoas, elas sempre são muito caladas, às vezes elas nem falam com você. E eu percebi que isso era algo muito característico. Então, principalmente se você tem empresa na Nova Inglaterra, que é a região aqui de Massachusetts, de Nova York, eu não sei como é mais aí pro lado da Flórida, mas eu tenho uma amiga que é a Gabi, que mora na Flórida, que ela fala pra mim que é muito parecido, até um pouco pior. Então, assim, o americano muitas vezes ele pode parecer muito individualista, mas quando você estabelece um relacionamento com ele, aí você vê, assim, que você pode realmente confiar. Então, não se assuste, às vezes até com a falta de educação, principalmente na região de Nova York, você pensa assim, nossa, que pessoal mal educado, mas não é. É questão cultural mesmo, eles são, a princípio, individualistas, até que você conheça eles, mas quando você conhece também, tipo, é uma pessoa super coletiva, que pensa no próximo, que te ajuda, que tá ali pra você, que você pode falar o que precisar. Então, isso eu acho que é algo interessante de você saber aí, desse background aí, cultural do seu cliente, futuro cliente americano, né? O número 15, a dica número 15 que eu tenho pra você é: cuidado com a paciência do americano. E a dica número 15 é: cuidado com a paciência aparente do americano. Quando eles te pegam, é uma vez só. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem uma coisa meio... quando eu comecei a trabalhar assim na comunidade brasileira, é como se eu tivesse assim... Eu acho que eu cheguei numa sala, tava todo mundo lá da comunidade brasileira, tinha um elefante rosa lá que ninguém queria falar sobre ele. Eu falei, gente... E aí, vamos conversar sobre esse elefante rosa ou não? E esse elefante rosa são as irregularidades que os brasileiros cometem aqui nos Estados Unidos quando eles estão empreendendo. As pessoas chegam nos Estados Unidos, elas não sabem de toda essa história que eu contei pra você nas outras dicas, que o americano ele confia demais, que o americano quer o bem comum, e elas fazem o quê? Elas pensam assim, pode continuar aqui fazendo de qualquer jeito. O governo americano não liga não. Fulano já fez, ciclano já fez. Outra pessoa tem anos que fez. Parece, gente, dá uma impressão que os Estados Unidos não tem lei. Que ninguém vai ser pego, que todo mundo vai ficar de boa a vida inteira irregular e não vai acontecer nada. Deixa eu dizer uma coisa pra você. E eu tô falando de experiência própria, de uma esposa que já teve um marido... deportado. A paciência do americano, ela pode ser grande, mas quando ele pega, quando a lei te pega, é uma vez só. Então, o que eu digo pra você? Não espere as coisas acontecerem. Se prepara antes. Quer morar nos Estados Unidos? Ande nas leis o máximo que você puder. Para que quando você for pego, aquela lei, e a lei é severa, as leis americanas são das mais severas do mundo, inclusive tem algumas coisas que eu particularmente acho que é demais. Tipo, as pessoas vão pra cadeia mesmo, no Brasil pagam uma multa. E tem coisas que eu até concordo no Brasil, mas assim, a lei é severa. Pode parecer paciente o governo americano, mas você não quer cair na mão da lei americana. Então... tem um elefante rosa no meio da comunidade brasileira que tem um monte de gente irregular e tá todo mundo achando que tá tudo bem, principalmente no ano de 2020. Vocês sabem quem é o nosso presidente? O nosso presidente é o tio Trump. E o tio Trump, assim, ele não é o cara mais fofinho do mundo. Eu tenho certeza
pelo que eu já ouvi, que se você for uma pessoa justa, que tá fazendo as coisas corretas, vai haver clemência e graça para você. Mas se além de estar irregular, ilegal nos Estados Unidos, ou se você é legal nos Estados Unidos e você tá fazendo transações econômicas, empresariais irregulares, esse é o seu ano, você precisa se regularizar. Se for falta de informação, eu tô aqui para te ajudar. Assista os vídeos, peça minha ajuda. Eu quero te ajudar, mas não dependa da paciência, porque eu não quero que a sua hora chegue, porque a lei é severa. A dica número 16, nossa, tô terminando assim com umas dicas bem bravas, mas não é, gente, é porque, sabe aquela coisa assim, tem gente que te bate, mas quando a sua mãe te bate, ela bate em você com amor pra te corrigir, pra você crescer. Essa sou eu, tá? Antes de eu falar isso com você, eu senti vontade de te ajudar. Eu não tô falando isso pra julgar você ou pra colocar medo em você sem propósito. Eu quero te ajudar e eu preciso te falar a verdade. E a dica número 16 é: quando a polícia chegar, já é tarde demais. Você precisa andar com uma empresa regular, começar uma empresa regular nos Estados Unidos, assim, o mais rápido possível. Porque, infelizmente, se acontecer algum problema e você for arrumar, já é tarde demais. Se a polícia já te pegou, até você explicar que você estava tentando arrumar, já é tarde demais. Se a polícia te pegar para você vir pedir a minha ajuda, ou pedir ajuda na área para administrar e regularizar a empresa, ou ir procurar um contador só nessa hora, ou ir procurar um advogado só nessa hora, pode ser tarde demais e normalmente é. Então, você precisa saber que quando a polícia chegar, é tarde demais. Existem leis severas nos Estados Unidos para quem não paga os seus impostos. Você pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia porque você não declarou os seus impostos. Se você é legal, você pode perder o seu passaporte americano se você não declarou os seus impostos. Não brinque com as leis americanas. Eu não sei quem colocou esse elefante rosa na nossa sala, na nossa comunidade brasileira, que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. E tá na hora da gente mudar, e eu não quero que você mude sozinho, eu quero te ajudar a mudar. Mas para isso a gente precisa encarar os nossos problemas de frente. Não espere a polícia bater na sua porta. Procure ajuda antes. Gente, a dica número 17 para você é uma que eu amo. Porque, eu não sei se é porque eu me acostumei a ser assim, eu sempre fui assim, eu nem me lembro. Se fui pobre, nem me lembro. Mas assim, o americano, ele ama comunicação direta. Na verdade, o inglês, ele é uma língua muito, tipo, direta ao ponto. Eu amo o inglês por isso. Tipo, você vai falar uma coisa, eu fazia tradução simultânea na igreja que eu ia, né, que o meu pastor é brasileiro. E aí, eu achava tão engraçado, porque ele falava, tipo assim, 700 mil frases. E eu traduzia em 2 palavras. Porque o inglês, ele é tão rápido, ele é tão objetivo. E a comunicação do americano, ela é assim. E você precisa estar preparado, você precisa preparar suas costas para você lidar com essa cultura. Porque o americano, ele vai te falar tudo na sua cara. Tipo assim, o seu produto é ruim, o seu atendimento é ruim, você não é um bom empreendedor. Tipo, 1, 2 e 3. E eu amo isso, sabe por quê? Com a verdade chega a liberdade. Conhecereis a verdade, né? E você será livre. Então, a verdade te liberta. Quando a gente tem alguém que fala a verdade pra gente, a gente é livre. E o americano, ele não tem medo de encarar, ele não tem medo de falar pra você, tipo, o que é o negócio. Ele vai sempre te falar a verdade. E eu gosto muito disso, porque eu me acostumei com isso. E eu, na verdade, eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito direta. Eu sempre vou falar com você. Eu já tive vários problemas de relacionamento por causa disso. Porque eu penso assim, se eu vi que tem um feijão no dente da minha amiga, se eu vi que tem alguma coisa errada com a roupa dela, se eu vi que o cabelo dela tá feio, eu tenho que falar com ela. E o americano, ele é assim, ele vai falar pra você, ele vai ser direto com você. E isso não vai ser pra poder, porque ele não gosta de você. Gente, entenda algo, meu povo querido e amado. O americano, quando ele te dá uma crítica, não quer dizer que ele não goste de você. Isso não é verdade. Quando ele te dá uma dica, ele tá falando de algo que você fez. Ele não tá falando do que você é. Isso é importante quando você trabalha para um americano. Isso é importante quando você tem um cliente americano, quando você entra no mercado americano. A crítica pro americano, o feedback pro americano é algo precioso. O americano não acha ruim se você chegar para ele e falar assim: olha,
você fez isso e eu não gostei. Pelo contrário, ele vai amar isso. É uma coisa que eu faço e eu acho tão legal. Que eu aprendi, né, isso trabalhando assim com empresas americanas e tal, e eu acho isso muito bacana. Quando um cliente, ele se altera, sabe, tipo, grita assim, normalmente quando ele é americano, porque todo mundo tem seus dias, né, gente, a gente já foi aquele cliente doidão, a gente sabe como é que é. Normalmente eu viro pra ele e falo assim, vou fazer o seguinte, você vai pra casa, porque nós não vamos conversar com você gritando comigo, não é porque você tá me pagando, que você é meu cliente, que eu vou aturar isso. Vai pra casa, descansa e depois você me liga. E sabe o que acontece? Ele vai pra casa, ele descansa, ele acalma, ele me liga, ele pede desculpa, a gente continua a vida. Porque é uma coisa assim cultural e eu acho muito saudável, eu acho muito bom. E se você tem o plano de empreender aqui nos Estados Unidos, entenda isso. Tipo, prepara suas costas, isso é normal, as pessoas não vão te criticar por causa de quem você é. Não é que elas não gostem de você, elas estão falando aquilo porque pra elas o feedback vai te ajudar. Eu vou te falar. Não tem nada que te ajude mais que o feedback, porque você não pode ver todos os ângulos da sua empresa, todos os ângulos de quem você é. Se você não é uma pessoa que gosta de feedback, você não vai crescer. Tipo assim, ninguém sabe mais o que você precisa mudar do que as pessoas ao seu redor. Então aprenda a amar o feedback e pode ter certeza que o americano vai te dar muito feedback. O número 18, muito parecido com o número 17, o americano ele raramente leva as coisas pro lado pessoal. E o americano, uma das barreiras que eu vejo, assim, do relacionamento do brasileiro com o americano, principalmente nessa área mesmo de negócios, é essa questão que nós, na nossa cultura brasileira, principalmente nós mineirinhos, que eu sou uma mineira, eu posso dizer que foi difícil para eu quebrar esse hábito, a gente às vezes fica meio dodói com a comunicação direta. Tipo assim, eu vou dar um exemplo para você, gente, que não tem como discutir. Pega um programa, sabe aqueles shows assim, o The Voice? Pega o The Voice brasileiro e pega o The Voice americano, que você vai ver, tipo, dia e noite. Aquele The Voice, ele vai ser uma escola para você entender como funciona a comunicação, para você se preparar para sua empresa americana. O The Voice brasileiro, a pessoa chega lá, tipo, taquara rachada, tipo, tem que ter alguém pra virar pra ela. Sabe assim, a minha mãe normalmente ela fala assim, não tinha um amigo pra falar com ele. Não vai contar assim não, que você tá muito ruim. O brasileiro vira e fala assim, não, mas quem sabe você volta ano que vem. Ou então às vezes o brasileiro vira a cadeira, tipo, o Carlinhos Brown, você tá me assistindo? Tipo, você vira a cadeira pra gente que devia estar voltando pra casa. Você vira por dó. E não é bom, sabe por quê? Porque se você virar pra pessoa e falar assim, não virei a cadeira pra você hoje, mas vai pra casa e melhora nisso, aquela pessoa ela vai ter mais estímulo. Mas se você virou a cadeira, você deu pra ela um prêmio sem ela merecer. Agora vai pro The Voice americano. Gente, neguinho, pra virar a cadeira, tem que... E o que acontece? Lembra daquela dica que eu falei sobre a competitividade melhora o mercado? Quanto mais competitivo, quanto mais você puder dar feedback, quanto mais você puder aprender a não levar pro lado pessoal e levar pro lado profissional, mais você vai crescer. Por exemplo, vamos dizer que você é uma cabeleireira. O seu cliente americano faz o cabelo com você e fala assim, olha, não gostei disso, você tem que aprender mais essa técnica. Você vai pra escola, aprende a técnica. O cliente, e liga pro cliente e fala, olha, muito obrigado pelas suas dicas, eu aprendi a técnica, o que você acha de você voltar aqui, eu vou refazer pra você e você me dá o seu feedback. Gente, você tá vendo como que você constrói uma empresa? Você constrói uma empresa não é nascendo perfeito, é aprendendo a aprimorar o seu produto a partir do feedback. E você vai ter que aprender a não levar pro lado pessoal. Não é porque eu não gostei do seu bolo, e eu te falei como cliente que eu não gostei do seu bolo, que você tem que fechar a sua empresa. Vai aprimorar a sua receita, vai estudar mais, vai me perguntar o que você achou, que sabor que você achou que não ficou legal. Então, isso é uma coisa que eu acho que paralisa o crescimento de alguns brasileiros aqui. É que eles, às vezes, levam muito pro lado pessoal. E eu falo isso por experiência, pelo mercado de trabalho, pelas pessoas que eu já trabalhei, brasileiros, que você foi dar pra ele um feedback e ele não é mais seu amigo. Assim, gente, profissional é uma coisa, pessoal é outra. Isso é muito importante. E se você não aprender a lidar com isso nos Estados Unidos, você não vai conseguir sobreviver, porque não tem espaço para pessoas dodóis nesse mercado. Gente, agora a minha dica número 19 é pra te motivar nesse ano de 2020 brasileiro a empreender.
Se você pegar todas as dicas que eu dei, essas dicas especiais que eu dei para você de presente no dia do meu aniversário, e você aplicar elas, você vai ser um empresário bem-sucedido nos Estados Unidos. E eu vou te dizer por quê. Os americanos babam, se impressionam com a qualidade do serviço e dos produtos do brasileiro. Não tem ninguém que limpa uma casa como um brasileiro. Não tem ninguém que faça um bolo mais gostoso que um brasileiro. Gente, não tô puxando sardinha pra minha terra não, mas nós somos excelentes no que a gente faz. Assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalho, pra empresa que eu trabalho hoje, eu já comecei, na realidade eu fui promovida, né? Eu não fui uma pessoa que eu fui pra faculdade e já entrei no meu cargo. Eu comecei de baixo e fui subindo. E nessa empresa que eu tô agora, eu só parei de crescer porque eu realmente não quero mais crescer. Mas lá dentro, além de fazer o meu trabalho como gestora, colocar sistemas e tal, eu era uma pessoa que eu limpava o banheiro quando precisava, eu comprava móveis, eu decorava, e eu lembro assim da surpresa do meu patrão de ver assim, nossa, mas você sempre vai além. Os americanos se impressionam com o nosso jeito brasileiro. A gente é muito limpo, a gente é muito excelente pra cozinha. Nós somos muito bons, gente. Eu já andei nesse mundão aí, nunca fui em todos os países do mundo, mas fui em vários países. Não tem comida melhor que a nossa. Então, se você é um brasileiro e tá aqui pensando assim, ah, mas já tem muita coisa, ah, mas já tem... Gente, é uma população gigante de americanos, tem mercado. Se você for inteligente, pegar as dicas que eu tô dando, se programar, fazer as coisas certinho, você consegue abrir aos pouquinhos, sabe? Não precisa sair do seu trabalho, vai abrindo uma empresa pequenininha no início e vai crescendo. Tem espaço para você porque você é brasileiro, é brasileira e você sabe fazer as coisas com excelência. Eu sei disso porque é nós, né? Nossa terra. E a última dica que eu tenho, que é a dica 20, porque aí já é para você que tá empreendendo aqui, quer aprender como que o americano vai se relacionar com você, e também um pouco para você que quer abrir uma empresa e saber um pouco do mercado. Tem uma coisa que o americano ele se assusta com o brasileiro, é com as nossas festas. Então, se você é do mercado de festas do Brasil, o americano não é acostumado a fazer festa de arromba, igual a gente faz. A não ser que seja tipo assim, uma vez na vida, os judeus fazem o bar mitzvah, né? Ou então o americano faz a festa de 16 anos. Mas igual a gente, tipo, festa de 1 ano, 2 anos, aqueles festão, é uma coisa que o americano realmente se assusta. Então, para terminar essas 20 dicas que eu tô dando pra você, cuidado quando você convidar um americano para ir na sua festa de aniversário. Ele provavelmente vai ficar muito impressionado com um olho desse tamanho na sua mesa e vai amar, porque nos Estados Unidos as festas não são nesse nível. Mas dependendo da região que você tiver, você pode entrar na indústria de festa, como tem alguns muito bem sucedidos aqui na nossa região, para fazer festas de brasileiro, dependendo do tamanho da comunidade. Mas tem muita coisa legal para fazer aqui. Eu vou gravar um outro vídeo depois dando para você dicas de negócio, para quem quer começar um negócio, tá bom? Mas, gente, um feliz ano de 2020 para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou um recado de feliz aniversário, todo mundo que tá me acompanhando aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nós temos que ter orgulho, nós somos o primeiro canal de empreendedorismo para brasileiros no exterior. E esse canal, ele vai enriquecer a sua vida, vai te dar muito mais valor do que já existe aqui. Muita coisa legal acontecendo esse ano e é um prazer dividir com você. Nós vamos conseguir esse ano ajudar você a regularizar a sua empresa nos Estados Unidos e ter uma empresa de sucesso. Um beijo!